Então, anteriormente fizemos o cálculo do trabalho de uma força variando conforme esta função, né? Força, módulo da força, igual a K, módulo de X. Né? Seria a força elástica, né? Só que aqui não está sendo sinal negativo, fizemos só em módulo. Fizemos Kx sobre 2, que é o valor médio da força, vezes X, e deu Kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho dessa força é Kx ao quadrado sobre 2, considerando o sentido da força, o mesmo sentido do deslocamento. Ok? Podemos também calcular pela área, né, dessa figura, base vezes altura sobre 2, também chegaremos a Kx ao quadrado sobre 2. E, de maneira mais geral, podemos usar o que a gente chama em cálculo de integral. Vocês vão estudar em cálculo, já estudaram. O que é essa integral? Exatamente quando você faz esse cálculo, você está calculando a área abaixo dessa curva. Então, se vocês não sabem ainda, eu vou dar pelo menos uma ideia aqui. Em geral, depois em cálculo, vocês vão aprender em detalhes o que seria essa integral. Bom, aqui você vai olhar que o gráfico é força em função do deslocamento. E através desse gráfico eu posso calcular usando a integral, desde que eu conheço a função aqui, né, entre fx, a relação entre f e x, no caso a função. Aqui nesse exemplo, f igual a kx. Mas nesse caso aqui a gente pode usar para casos mais complexos, né, funções mais complexas, ok? Esse aqui, eu estou usando esse exemplo só como ponto de partida. Então aqui, como que a gente montaria essa integral? Primeiro, você vai olhar para aqui para o seu gráfico, vai olhar aqui que é força elástica. Então você vai pegar a função dessa força elástica aqui, ó, né? Força elástica igual a kx, está tudo em módulo aqui. Então você vai substituir no lugar de f aqui, nessa expressão, você vai substituir por kx. Então vai ficar aqui no lugar de f, kx. O dx, você vai entender, que você não fez cálculo ainda, você vai entender esse dx como sendo o quê? Como sendo um pedaço desse segmento 0 a x. Então você vai dividir esse segmento aqui em uma quantidade muito grande de partes, todas iguais. Cada pedacinho dessa vai ser o dx. E esse sinal aqui você vai entender como uma soma, né? Daqui a pouco eu explico por quê. E o intervalo dessa operação é de 0 a x. Então você vai fazer essa conta aqui do intervalo iniciando em 0 e acabando em x. Ou seja, vai calcular a área que está entre este gráfico, o eixo x, nessa região toda, aqui, ó, de 0, nesse intervalo todo, de 0 até x. Então essa área que está em azul. Né? Vamos olhar um caso mais geral. Mostrar esse gráfico aqui. E novamente aquela ideia de área. Então você poderia calcular o trabalho dessa força nesse deslocamento de x até xf usando aquela ideia de valor médio, né? Acha qual é o valor médio da força nesse intervalo todo. Se eu soubesse como fazer isso, eu pegaria esse valor médio, multiplicaria pelo deslocamento, pronto, estaria calculado o trabalho da força F no deslocamento de x a xf. Outra forma é você dividir esse intervalo x a xf em vários pedaços iguais. Cada pedaço desse chamamos de ΔX. É a ideia da área, né? Então você vai calcular a área dessa figura. Então primeiro vamos pensar em dividir. Como a gente não sabe calcular a área de uma figura como essa, a princípio, né? Sabemos calcular de triângulo, quadrados, né? Nós temos expressões prontas para isso, né? Trapézio e assim por diante. Dessas figuras mais simples nós sabemos calcular. Dessa aqui mais complicada, a gente não tem uma expressão direta até o momento, mas o que você faria? Imagine você dividindo então essa região toda em vários pedaços, várias fatias aqui, retangulares, né, que você vai aproximar, né, se você cortar aqui vai ficar uma figura ainda complicada, né, mas você vai simplificar essa figura aproximando para um retângulo. E a altura desse retângulo você vai usar que valor? Você vai usar como altura a média de valores de f nesse intervalo aqui. No caso, vamos pegar essa figura aqui, ó. Nesse intervalo ΔX, você vai usar a média de f. Ok? Então tá aqui, ele colocou aqui essa altura como sendo o valor médio de f nesse intervalo aqui. Então o menor valor de f aqui seria para esse valor de x, né? Tá aqui, ó. Aqui seria o menor valor de f. E nesse intervalo ΔX, o maior valor de f estaria aqui, ó, cá no alto, ok? Pega o valor médio dele. Quando você pegar, multiplicar o valor médio da força nesse intervalo ΔX por ΔX, o que você está achando? O trabalho da força Fx nesse intervalo ΔX. Para você fazer para os outros trechos, o que você tem que fazer? A mesma coisa, vai pegar aqui o valor médio da força nesse intervalo e multiplicar por ΔX. Aqui a mesma coisa. Valor médio vezes ΔX. Você vai fazer para todos os retângulos. Aí você vai ter os trabalhos de cada trechinho desse. Como você quer o trabalho no intervalo todo, você vai somar essas áreas, né? Porque quando você está multiplicando a altura
média vezes a base, você está calculando a área desse retângulo aqui, tá vendo? Então, você vai somar agora, depois você calcular a área de todos os retângulos, você vai somar a área de todos eles, e você vai ter o trabalho total. Aí você vai pensar, mas aí não vai dar um resultado errado? Não, não vai dar, por quê? Lembra que a gente usou o valor médio nos outros exemplos? Então, a mesma ideia aqui. Quando você usa o valor médio da força aqui vezes a base, você estava calculando o trabalho nesse intervalo exato. Então, você vai fazendo a mesma para todos os outros retângulos, na hora que você somar, você vai ter o trabalho total. Você pode fazer isso com mais retângulos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Dividindo a base em 8 pedaços, podendo dividir em 16, em 20, 30, 50, em 100. Quanto mais você aumentar o número de divisões que você fizer aqui, esses retângulos em azul, né, mais se aproximam o formato deles, todos juntos, mais se aproximam do formato dessa área que você está vendo aqui total. Né? Vamos ver aqui está, por exemplo. Então, posso fazer isso aqui por um número muito maior, 1000, 2000. Então, você vai ter, quanto mais você divide, mais se aproxima, o seu formato mais se aproxima da região definida pelo gráfico aqui, ok? Se você fizer o limite ΔX tendendo a zero, você vai chegar a isso, né? Você divide uma quantidade tão grande de retângulos que as áreas dos retângulos, todas somadas juntas, ficam idênticas à área abaixo da curva, fica o mesmo formato. Bom, quando você chega nesse ponto, você tem o que a gente chama de integral. Então, quando você faz essa integral aqui, você está calculando a área dessa figura em azul, exatamente. E como é que você faz isso? Exatamente, você escreve aqui o integral de xi até xf, fx dx. Aí você vai, mas o que seria esse símbolo? Você vai entender como se estivesse somando. Deixa eu voltar aqui na figura. Você vai somar o quê? Ó, você vai somar o fx dx. O que é fx dx? Fx dx é cada área de retângulo desse. Então, cada área de um retângulo desse tem área f de x dx. Então, o valor médio vezes a base é o trabalho, né, só nesse trechinho ΔX, ok? Trabalho da força F. Então, quando você faz esse produto aqui, o valor de f de x vezes dx, você vai estar calculando a areazinha de um retângulo desse. Só que agora, a base desse retângulo é tão pequena, que quando você faz esse ΔX tender a zero, essa base fica tão pequena que os retângulos todos juntos formam exatamente essa figura em azul que você está vendo aqui, de tão fino que eles são. Ok? Então, se encaixa perfeitamente agora no gráfico. Então, quando você faz isso aqui, essa soma de x e até xf, você vai estar somando todas as áreas daqueles retângulos finíssimos, né? Você vai somando a área de cada um deles até chegar aqui nessa posição final. Então, na hora que você faz essa soma, que é a soma, né, de fx dx, então, soma daquelas áreas todas, você vai preenchendo essa figura até chegar em xf. Então, x até xf, está somando todas aquelas áreas. Então, quando você faz essa conta, você está colocando a área abaixo dessa curva entre xi e xf. E essa área é numericamente igual ao trabalho, está aqui, ó, W de trabalho da força F de x neste intervalo. Tá bom? Aí você fala, mas eu não sei fazer essa operação, não tem problema. Por enquanto, o que você vai fazer? Na hora que você tiver uma função aqui qualquer, e você precisar calcular o trabalho, né, o valor da força, né, vai ser escrito em forma de função. Então, você vai calcular o trabalho dessa força, quando pega a função, substitui aqui, se for kx, você vai colocar aqui kx, por exemplo. Né? Então, essa integral de x até xf, kx dx. Você vai numa tabela de integrais, que já tem o resultado da integral. É só depois você fazer uma conta simples, que envolve esse intervalo, depois a gente explica nos problemas. Mas basicamente você vai pegar e substituir essa integral por um resultado que já tem nas tábuas de integrais. Não vai precisar saber fazer a conta, você vai pegar a resposta, colocar aqui e fazer uma conta só relativa aos intervalos, mas não em relação à integral em si. Ok? Então é assim que a gente vai calcular o trabalho quando a força variar de forma assim, mais complexa, né, definida por uma função. Tá? É isso aí, até a próxima.